Olá, meus irmãos, muito bom dia, graça e paz aí para o seu coração. Estamos aí na nossa série de estudos sobre a carta de Filipenses, no mês agora de março, e hoje o nosso tema é cristianismo corajoso. Quero que você abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Nós leremos o verso 17 em diante, que diz o seguinte: Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito, com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, e o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Eu quero orar com você nesse instante para que a gente possa ter um aprendizado nessa palavra tão interessante do livro de Filipenses. Senhor, nessa manhã de domingo, nós te agradecemos porque nós entendemos que a tua palavra é verdade e fiel para os nossos corações. Queremos, ó Pai, nessa manhã sermos orientados a que tenhamos de fato e de verdade um cristianismo que seja corajoso, para que em todas as coisas possamos honrar e glorificar o nome do Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Essa passagem de Paulo, né, como já dissemos, faz parte da nossa série no livro de Filipenses, e essa semana agora especificamente, esse tema específico é tratar como que devemos viver um cristianismo corajoso. Conta-se uma história de Joey, isso é uma história norte-americana. Esse rapaz, ele vivia no mundo das drogas, da bebida, uma pessoa que era viciada, e ele se converteu ao cristianismo. E daí, depois de um tempo, ele veio, naquela missão que ele foi internado, ele passou a trabalhar naquela própria missão, que ele recebeu o auxílio para ser ali transformado na sua maneira de viver. E esse Joey, ele era muito ligado às pessoas, servindo ali naquela missão, de tal maneira que um dia esteve ali um missionário para fazer uma palavra, dar uma palavra evangelística, e nesse momento de dar aquela palavra, o missionário falando sobre a necessidade daqueles internados ali receberem a Cristo, serem transformados por esse evangelho. De repente, Joey observou alguém que foi até a frente, e essa pessoa então, agachada, humilhada, com o rosto cabisbaixo, clamava e orava da seguinte maneira: Senhor, quero ser igual ao Joey. Senhor, quero ser igual ao Joey. E quando ele orava dessa forma, alguém então interrompeu dizendo: escuta, o que significa isso? Quero ser igual ao Joey. Você tem que querer ser igual a Jesus. Então aquele rapaz perguntou, chorando, perguntou para aquele missionário: o Jesus é igual ao Joey que eu conheço? É interessante essa história porque ela mostra para a gente que, na verdade, Joey tinha tornado-se uma referência aonde quer que ele estivesse, como um homem que realmente conhecera a Cristo e fora transformado pelo Evangelho de Jesus. É exatamente isso que nós observamos na palavra de Deus. O Evangelho de Cristo nos transforma, para sermos iguais ou semelhantes a Cristo. E a pergunta que a gente faz aqui é: qual é a necessidade hoje de se pensar em um cristianismo que seja corajoso? O mundo atual hoje, como ele está, E quando você olha para esse mundo perdido, totalmente assim desvirtuado nas relações, na maneira de interpretar a vida, de viver a vida, o que você percebe é que as pessoas, no geral, elas têm precisado de uma referência melhor nessa perspectiva de vida. Ou então você fala, vidas que inspiram. Na verdade, eu gosto muito de estar junto com pessoas que são pessoas que podem inspirar a mim a ser melhor do que eu sou. Como disse alguém, eu não cheguei aonde eu devia chegar, mas eu estou a caminho. Então, quando você vê pessoas que podem inspirar você, ajudar você a crescer,
De fato, isso é um elemento muito precioso para a nossa vida. E nessa manhã de domingo, eu quero levar você a entender o seguinte objetivo: como é que eu posso viver um cristianismo corajoso, digno de ser imitado? Essa é a grande pergunta que vamos responder aqui nessa manhã. Antes disso, eu quero dizer a você uma coisa. Eu fico muito preocupado como algumas pessoas falam da igreja. Eu amo muito a igreja, muitas vezes eu a critico, mas quando eu estou fazendo essas críticas, eu estou falando de mim mesmo, porque nós somos a igreja de Cristo. Quando eu faço essas críticas a essa igreja, eu estou olhando primeiramente para mim mesmo, como alguém que faz parte do corpo, né, do qual a igreja é representada através de mim e de você, e o que é que nós deveríamos fazer enquanto pessoa, enquanto igreja, para que as coisas fossem diferentes. Eu sei que há muita gente que faz uma crítica terrível, querem solapar a igreja, acabar com a igreja, desdenhar a igreja, mas nós não temos esse objetivo. Como cristão que nós somos, fazemos parte desse corpo de Cristo, nós temos a preocupação de observar, né, quais são as dificuldades que a gente enfrenta enquanto igreja para seguir rumo a esse propósito maior, que é ser semelhante a Cristo. Bom, a primeira coisa que nós temos que perceber e entender nessa manhã é que a coragem que eu preciso viver nesse nosso cristianismo de hoje é para ter, de fato, a capacidade de ser uma referência. E a minha pergunta agora, nesse momento, é muito prática para você que está dentro de casa aí. Você, pai, você se considera uma referência para os seus filhos? Você, mãe, você considera uma referência para as suas filhas ou para os seus filhos? Quanto à sua forma de ver Deus, de viver Deus na sua casa, se perguntassem na nossa casa aos nossos filhos, o que é que nós mais amamos como pais? Você acha que qual seria a resposta que os nossos filhos dariam sobre nós mesmos? Não é? Então, essa capacidade de ser referência, né, essa coragem, ela precisa fazer parte do nosso coração como um alvo, um propósito a ser buscado constantemente. É interessante que na vida secular as pessoas buscam sucesso, né, poder, fama, com o objetivo final de usufruir os bônus. E a grande questão é que nem sempre estão olhando se o outro, né, o próximo, que vai ficando pelo caminho, se ele também está sendo contemplado nesse sucesso. Então, por isso que eu penso que sucesso não é ou não se define pela capacidade de alcançar os melhores resultados pessoalmente. Na minha concepção, sucesso é quando você mede a quantidade de pessoas que estão sendo contempladas através de você ou por meio de você. Para mim, isso é sucesso. O modo como as pessoas, às vezes, famosas influenciam aí a mídia, você percebe que nem sempre é uma maneira positiva. Tem tanta gente passando assim uma imagem totalmente ruim, como também atitudes que sejam extremamente nocivas, né? Aquelas coisas que geram assim, um comportamento e uma atitude muito tóxica. Isso está aí no mundo. E nós somos convidados pelo Evangelho a termos uma postura e uma atitude que possam levar pessoas a serem influenciadas. Pessoas que possam ver em nós uma forma de vida com a qual elas querem viver, não somente que elas se identificam, mas que elas também desejam viver. Então, na minha concepção, e segundo a palavra de Deus eu aprendo isso, é que cristianismo, segundo a palavra de Deus, está aqui Paulo falando para nós nesse texto aqui de Filipenses, implica em duas coisas: privilégios e responsabilidade. Ora, é muito importante saber que em Cristo nós somos privilegiados, recebemos bênçãos constantemente. Aliás, Paulo fala o seguinte, que nós fomos contemplados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, um bom referencial leva pessoas a acreditar que as suas vidas podem ser melhor. Eu achei muito importante o culto infantil dessa semana agora que passou, porque eles trataram lá de o bom perfume de Cristo. E eu fiquei assim maravilhado como as crianças me ensinou naquele domingo. Porque, irmãos, sinceramente falando, eu aprendo todos os dias, em todas as áreas. E é muito importante quando você vê uma criança com toda a sinceridade que ela está ali,
dando um testemunho de como aquela palavra de Deus impactou a vida dela. Isso é maravilhoso. Então, a verdade é que uma referência é quando a gente consegue inspirar outras pessoas a serem beneficiadas. Conta-se no início do século XIX, nos Estados Unidos, os produtores de ovelha usavam um guia para conduzir o seu rebanho ao matadouro. E diz assim, né, o texto: as ovelhas eram conduzidas até o seu destino final, a morte, por um bode que trazia um sino preso ao pescoço. Olha que interessante. O bode ia andando e o sino balançando e as ovelhas atrás dele, berrando, sem se darem conta de que o seu fim era a morte. Esse bode foi apelidado pelos seus donos como o bode Judas, aquele que leva à morte. Aquele bode conduzia um enorme rebanho para a perdição. O nosso exemplo nesse sentido é para que a gente não faça a mesma coisa. Porque o nosso testemunho, dependendo da maneira como nós vivemos o nosso cristianismo, ou cristianismo segundo a palavra, se nós não vivermos isso de maneira correta, adequada, justa e fiel, nós simplesmente estaremos conduzindo ovelhas para a morte. Foi exatamente isto, ou esse tipo de comportamento que Cristo censurou nos escribas e fariseus. Guias cegos, guiando outras pessoas cegas. Ele diz, olha, ambos cairão no buraco. Então, a exortação da palavra de Deus é a seguinte, Provérbios 24:11. Liberte os que estão sendo levados para a morte. Socorra os que caminham trêmulos para a matança. Então, qual a melhor maneira para exercer essa responsabilidade de ser um exemplo? Digno de ser seguido. Pensa numa coisa. Talvez você disse na sua vida já o seguinte: não olhem para mim, olhem para Jesus. Ele é perfeito, eu não sou. Esse discurso está equivocado. Porque, segundo a palavra, Paulo fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, amados. Pedro e João falam o seguinte: olhem para mim, olhem para nós, para aquele homem que era um coxo, que vivia mendigando. Disseram assim, olhem para nós. Então, eles chamaram a responsabilidade para si. E por que nós vamos fazer diferente? Então, a palavra no grego modelo é typon, e significa originalmente uma impressão deixada por uma pancada. É isso mesmo. É você então pegar um martelo e dar uma pancada, e aí onde recebeu aquela pancada vai ficar aquela marca daquele martelo, uma impressão. Então, a ideia é a seguinte: para que um cristão convide os outros a serem os seus imitadores, ele deve, em primeiro lugar, estar seguindo um modelo, uma referência, que é Cristo. Então, nós não estamos chamando ninguém aqui para olhar para nós mesmos e dizer assim, olha, veja o tanto que eu sou bom, o tanto que eu sou perfeito, o tanto que eu sou certinho. Todos nós somos pecadores e todos nós precisamos da misericórdia e da graça de Deus. Mas quanto à prática cristã, nós somos convocados a seguir o exemplo de Jesus e levar outras pessoas também a seguir esse mesmo exemplo. Mas há aqui uma segunda verdade: coragem para denunciar o engano. Já percebeu o tanto que é difícil você viver na contramão da história? Aliás, o quanto é fácil a gente viver numa zona de conforto? É muito comum você ver pessoas que não querem mudança. Você vive enganada. Elas vivem enganadas porque elas acham que tem que ser assim mesmo. Aquela síndrome de Gabriela, né? Daquela música do Jorge Amado. Eu nasci assim e vou morrer assim, Gabriela. Então, denunciar o engano não é uma tarefa muito fácil. E Paulo, ele denunciou o engano de que maneira? Primeiro, confrontando frontalmente os judaizantes, que eram legalistas, que misturavam a prática do evangelho cristão como requisito para ser salvo. Paulo fala, não, a salvação é pela graça. Porque eu fui salvo é que eu pratico boas obras. Paulo também confrontava os antinomianos que não tinham lei. E eles queriam viver segundo aqueles homens chamados gnósticos, que achavam que a salvação era uma questão de se livrar de algumas coisas por si mesmos
e que excluía o sacrifício de Cristo na cruz. Paulo também confrontou o liberalismo permissivo, que adotavam as práticas do mundo e traziam para dentro da igreja, e dizendo que aquilo era permitido, porque em Cristo a gente tem liberdade. E também Paulo confrontou, por exemplo, os cristãos carnais que buscavam a satisfação dos seus apetites, e Paulo fala, eles estão, na verdade, tornando assim inimigos da cruz de Cristo. No fundo mesmo, essas pessoas todas, elas queriam viver para si mesmas, adorando a si mesmas, e Paulo fala que a glória dessas pessoas é uma glória pseudo, é uma mentira, é vergonhosa, e nós não temos que olhar para esse tipo de comportamento. Pelo contrário, nós não podemos aceitá-lo, e além disso, temos que denunciar. Então, o cristão corajoso, ele denuncia comportamentos semelhantes a estes, porque não estão em conformidade com o modelo que Cristo deixou. E foi assim que o apóstolo Paulo falou. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria humana. Pelo contrário, eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. A minha mensagem e a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm hoje não se na sabedoria humana, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 2, verso 1 até o verso 5. Que palavra, irmãos, de Paulo. Que lucidez que esse homem tinha. Um homem que não tinha medo de denunciar o pecado, mas que tinha consciência qual era o seu modelo, onde é que ele estava pautando a sua vida, a sua prática cristã. E ele fala assim, olha, pregue a palavra, esteja preparado em tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra do seu ministério, aliás, de um evangelista, e cumpra plenamente o seu ministério. Isso é consciência de propósito, de destino. Paulo tinha isso. Então, denunciar o engano não é somente você falar, você está errado, mas mostre aquilo que é certo. A melhor maneira de se denunciar um erro é fazendo o que está certo. Às vezes, nós ficamos muito preocupados em falar que alguma coisa está errada, que nós focamos tanto em falar do erro, que não fazemos a coisa certa. Então, vamos fazer as coisas certas, porque daí as pessoas que nos veem, elas serão constrangidas, né, irmãos, por esse tipo de comportamento, né? A terceira coisa que Paulo coloca aqui para a gente poder ter coragem, né, um cristianismo, aliás, viver um cristianismo corajoso, é a coragem para resistir às pressões sofridas em terra estrangeira. Parece que nós não entendemos até agora que nós estamos vivendo em uma terra estranha, que na verdade a nossa pátria está nos céus. Então, os filipenses entenderam muito bem isso, porque eles eram uma colônia militar, que eles estavam diretamente ligados a Roma, porém, enquanto eles tinham a obrigatoriedade de responder a Roma como província da Macedônia, eles tinham que conceber que eles estavam ali apenas como estrangeiros, que eles não pertenciam àquela cidade. Então, da mesma forma, nós cristãos vivemos numa colônia estrangeira nesse mundo. Nós temos que entender e estabelecer um tipo de relação nesse sentido de não sermos dependentes dessa terra. Aliás, a gente vive nessa terra, nós tiramos nosso pão daqui, e é verdade isso que nós estamos colocando, precisamos fazer isso com todo o nosso zelo como bons mordomos que Deus nos confere, mas o perigo que Paulo levanta aqui é buscar as coisas terrenas mais do que as coisas celestiais. E agradar-se tanto dessa vida aqui,
de até chegar o momento de pensar que aqui constitui-se o nosso maior fim, e não é verdade. Então, o apóstolo João fala assim para a gente, olha, não amem o mundo, nem aquele que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Então, o que todo crente precisa saber é que ele é um cidadão dos céus. Nós temos uma pátria a qual nós pertencemos, e é para lá que nós estamos voltando. Nós saímos de casa um dia e estamos voltando para lá. É mais ou menos assim que eu entendo a minha vida cristã. E, finalmente, Paulo fala que para esse cristianismo corajoso ser uma verdade, eu preciso ter coragem para esperar pelas promessas do Deus Todo-Poderoso. O verso 20 e 21 fala exatamente isso. Então, o cristão, ele é corajoso, sobretudo por quê? Porque ele serve a um Deus que tem todo o poder e que fez uma promessa. Então, a gente fica imaginando como que as promessas hoje são totalmente descartadas. As pessoas fazem promessas e elas se esquecem muitas vezes do que elas prometeram. Mas Deus jamais se esquece do que Ele prometeu para os seus filhos. Diz assim a palavra de Deus, aos seus filhos o Senhor deixou preciosas e grandiosas promessas. Então aqui Paulo cita uma delas, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele, olha que coisa interessante, maravilhosa, queridos. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Olha, eu aspiro esse dia. Paulo fala assim aos Coríntios, né? Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Que coisa grandiosa, queridos. Não dá para a gente querer viver nesse mundo e achar que aqui constitui-se o nosso fim. Quando eu penso que existe uma promessa gloriosa para mim, para cada um de nós, de que nós receberemos um corpo semelhante ao de Jesus, um corpo glorificado, que jamais sofrerá nenhuma mudança e não será passível de nenhuma transformação mais. Sabe por quê? Porque em Cristo essas coisas terão alcançado a plenitude. Então, o cristão verdadeiro, ele tem coragem para algumas coisas. Primeiro, para apresentar-se como referencial, porque ele está olhando firmemente para o Senhor Jesus. Ele precisa denunciar o engano. Não receia em dizer que os que ensinam a palavra de Deus de maneira adulterada nada mais são do que inimigos da cruz de Cristo. Terceiro, resistir às pressões que nós sofremos nessa terra estrangeira, sabendo que nós não somos deste mundo, e ter a convicção de que a nossa pátria está nos céus, para onde estamos nos dirigindo. E, finalmente, esperar pelas promessas do Todo-Poderoso Deus. Crer que a palavra de Deus é a verdade e nós aguardamos do céu aquele que transformará a nossa condição decaída e decadente em uma forma gloriosa e incorruptível. Amados, tenha um excelente domingo, que Deus te abençoe, que sejamos cristãos corajosos, que essa promessa tão grandiosa que recebemos na palavra de Deus nos inspire a cada dia a viver com essa coragem e que de fato e de verdade a nossa vida possa refletir a pessoa de Cristo, semelhante ao Joey, que viveu uma vida tão semelhante a de Jesus, que acabou sendo confundido com Cristo. Que Deus te abençoe nessa manhã e te ilumine e nos ilumine para viver segundo o seu propósito. Tenha um excelente dia.